Primeiro, analisando esse ponto, irmãos, né? A autoridade da Escritura, está nela mesma. Esse é um padrão confessional. A nossa confissão de fé declara isso. A autoridade da Escritura está nela, não depende de outro. Certo? Nós vimos nas aulas anteriores acerca da beleza da revelação, do aspecto literário, das profecias que se cumprem, né? da palavra que vem de Deus e que santifica o seu povo. Então, tudo isso é manifestação clara de que que a palavra de Deus ela é importante e fundamental, e ela é a única que pode transformar o povo e a igreja, podemos chamar assim. Mas vem a pergunta, a autoridade dela vem do que mesmo? Né? Vem da beleza dela, vem da harmonia das partes, ou vem dela mesmo? Isto é, o que é que a Bíblia fala de si mesmo? Porque não é o que eu falo da Escritura, é o que ela fala acerca dela mesma, tá certo? Significa dizer, irmãos, né? A Escritura é o único que tem poder, preste atenção nisso, para obrigar a consciência. O único que tem poder para obrigar a minha consciência, e não depende da igreja, mas completamente ela depende de Deus, o autor dela, o autor da própria Escritura. Vamos abrir a Bíblia, primeiro momento, em Efésios, capítulo 2, verso 20, irmãos. Efésios 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Veja que o apóstolo Paulo aqui no texto, ele vai descrever o fundamento da igreja. Veja, que é interessante porque ele diz exatamente isso. Qual é o fundamento da igreja? Efésios 2, 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2, 20. Se a gente voltar, o verso 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja está fundamentada aonde? Sobre que fundamento? Dos apóstolos e profetas. E o que é que os apóstolos e profetas construíram, irmãos? As Escrituras. Então, veja, a igreja está fundada aonde? Qual é a base e o fundamento da igreja? As Escrituras. O que está na lei e nos profetas. Isto é, melhor ainda, nos profetas e apóstolos. Profetas aqui aponta para toda a linguagem do Antigo Testamento e também do Novo, e os apóstolos diretamente ao Novo Testamento. Então, a igreja está fundamentada tanto naquilo que é revelado no Antigo, quanto que é revelado no Novo Testamento. A expressão é sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Lembre-se disso, esse fundamento aqui não é pessoal, né? Porque nenhum outro fundamento pode ser estabelecido a não ser esse que é Jesus Cristo. Veja, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. A pedra angular. Não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ora, lembre-se disso, o Pai é revelado pelo Filho, e o Filho é conhecido pelo Espírito onde? Nas Sagradas Escrituras. Se a pedra angular é Cristo, então, onde é que está revelado Cristo? Nas Escrituras. O fundamento está ali estabelecido na própria palavra de Deus. Vamos lá, o fundamento ou a fundação não é pessoal, mas a fundação ela é doutrinária, podemos chamar assim, ou doutrinal. Veja, a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas, ou profetas e apóstolos. Parece claro, irmãos, que a superestrutura depende na fundação, não a fundação depende da superestrutura. Deixa eu colocar dessa maneira. A igreja depende da fundação, não a fundação depende
da igreja. O que é a fundação? As Escrituras. A superestrutura aqui, a igreja, ela depende desse fundamento que é a Bíblia. Não é a Bíblia que depende desse fundamento. Onde está fundada a igreja? Onde está a base da igreja? Na doutrina dos apóstolos e profetas e apóstolos. É o que o texto diz. Veja outro ponto importante. Se a autoridade das Escrituras, a autoridade depende da igreja, então podemos dizer o seguinte, não é? Nós devemos acreditar na doutrina da igreja sem Escritura. Vou repetir. Se a autoridade da Escritura depende da igreja, se a autoridade das Escrituras depende da igreja, certo? Então, primeiro eu tenho que crer na autoridade da igreja sem as Escrituras. Sem a Escritura. Parece lógico isso? Veja, eu vou repetir mais uma vez. Se a autoridade das Escrituras dependem da igreja, então passa a entender que, primeiro, eu creio que a autoridade da igreja precisa ser crida sem a Escritura, sem a palavra. Eu creio na autoridade dela sem a Bíblia. Então, a minha fé ela é construída e edificada sobre o quê? Sobre o testemunho humano, não no que está na palavra de Deus. Então, a minha fé ela está fundada no testemunho de homens, que é falível. Mas nós cremos, irmãos, não é? Que a igreja ela foi fundada pelas Escrituras e não o contrário. E o testemunho humano não pode fundar fé divina, não pode ser o fundamento de uma fé divina. O testemunho de alguém não pode ser o fundamento de uma fé divina. Esse é um ponto de raciocínio importante, não é? Ora, eu não preciso da igreja, tecnicamente, para crer na Escritura. Mas porque a Escritura é o fundamento da igreja. Se for o contrário, se a igreja ela é o fundamento da Escritura, logo eu creio na igreja sem precisar da Escritura. E isso é um problema seríssimo na sequência. Terceiro ponto, não é? Veja que aqui eu acho que vamos chamar assim, um ponto curioso, né? Veja, ou a igreja, presta atenção, ou a igreja tinha razão em receber a Escritura ou não. Ou a igreja tinha razão de receber a Escritura ou não. Veja, se não tinham razão para receber as Escrituras, certo? Eles têm pouca razão para impor isso aos outros. Se eles têm razão para receber as Escrituras, não é? Mas receber o quê? A verdade e aquilo que é digno de ser recebido, que é a própria verdade, então o seu testemunho não torna a verdade ou alguma coisa digna de ser crida e obedecida. Vou repetir a lógica do argumento. Veja, se a igreja tinha razão de receber a Escritura ou não, esse ponto, ela tinha razão ou não para receber a Escritura. Se eles não tinham razão de receber a Escritura, o que aconteceu? Eles tinham pouca razão para impor elas sobre os outros. Segundo, se eles tinham razão, que esse é o caso, né, que eles imaginam, né, mas o que eles recebem? O que eles recebem? Recebem a verdade. O que é digno de ser recebido? Aquilo que é a verdade que é digna de ser recebida. Então, o que eles recebem para si como igreja? A pura verdade. O que acontece então, irmãos? A igreja não faz a verdade. A igreja não faz a verdade. A igreja pode reconhecer a verdade, mas ela não faz a verdade. E aqui é esse ponto que mora toda a problemática nossa. Preste atenção mais uma vez. A igreja não forma a verdade, ela reconhece a verdade. A igreja não forma o cânon, ela reconhece o cânon. Porque se ela recebe aquilo que é verdadeiro,
ela não é o fundamento da verdade. Ela reconheceu a verdade. Outro ponto que chama a nossa atenção, né? Lembre disso, abra sua Bíblia lá, esse texto é conhecido, mas vamos repeti-lo, né? 2 Timóteo 3,16. A Escritura é a própria palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Qual é a grande força, qual é a grande ênfase do catolicismo, irmãos? Seja ele a Igreja Ortodoxa Grega, seja a Igreja Católica Romana, seja o que for. Eles vão chamar a doutrina da suficiência das Escrituras, doutrina diabólica. Né? Então, o sola Escritura para eles é doutrina diabólica. Porque essa doutrina, ela quebra a estrutura do pensamento deles completamente. Veja o texto comigo. 2 Timóteo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja como é blasfemo, irmãos, negar a fé a Deus nas Escrituras, quando Ele fala conosco nas Escrituras. Como é isso? Como é blasfemo imaginar? Veja, negar a fé para com Deus, ou negar a fé a Deus nas Escrituras, enquanto Ele fala conosco nas Escrituras, ao menos que o testemunho dos homens dê autoridade a essa palavra. Então, que blasfêmia é essa? Eu só posso aceitar se os homens derem autoridade dizendo, veja, essa é a palavra de Deus, a autoridade é nossa. E ainda mais, é como se disséssemos assim, irmãos, que Deus tem sua autoridade da igreja e que Ele não deve ser crido ou obedecido a menos que a igreja mande. Ora, você só vai crer naquilo que a igreja disser para você crer. E aí isso vai dizer para você o seguinte: a autoridade da igreja, veja, a autoridade de Deus vem da igreja. E Ele não deve ser crido nem obedecido se a igreja não disser para fazer isso. Se a Escritura, ela não é ela mesma, a própria palavra de Deus, e se a autoridade da Escritura não está nela mesma, logo, só pode ser crido e obedecido aquilo que a igreja disser para você crer e obedecer, porque a autoridade de reconhecer isso é a igreja, é da própria igreja. Isso é blasfêmia, né? E dessa blasfêmia a igreja de Roma, ela é culpada, né? Porque ele afirma que a autoridade das Escrituras depende da igreja. Podemos adicionar apenas isso, irmãos, né? Essa é uma maneira altíssima de manter os cristãos, né? Até mesmo de convencer os muçulmanos, os pagãos e os judeus, porque podemos dizer assim, convencer eles de que estão errados e que precisam do Evangelho, né? E aí eu preciso dizer o seguinte: olha, se o Novo Testamento é a palavra de Deus, eu preciso dizer que ela é a palavra de Deus, enquanto nós afirmarmos que a autoridade da Escritura, dentro da nossa religião, depende da própria igreja. Como é que eu vou combater os turcos, os pagãos e os judeus, dizendo que eles seguem tradição de homens, enquanto nós estamos combatendo a teologia deles com tradição de homens? Isto é, com a autoridade da igreja. Eles confiam na autoridade da própria estrutura deles, e nós combatemos a autoridade deles com o quê? Com a autoridade da palavra de Deus. Mas se eu combato eles com a autoridade que não vem da palavra, mas da igreja, eu estou combatendo com o mesmo padrão de argumento. Logo, a nossa base é a mesma deles. Como é que eu vou convencê-los? Eu vou dizer o seguinte: olha, é verdade, sabe por quê? Porque a igreja disse que é.
que a igreja falou que é. Isso me faz ser incapaz de raciocinar, irmãos, de pensar na evangelização com a Bíblia. Então, como é que eu vou convencer as pessoas do erro? Se eu não creio que o que está escrito é a própria palavra de Deus. Outro ponto importante. A autoridade da Escritura para conosco, irmãos, ela não procede da Escritura, melhor, da igreja. A autoridade da Escritura não procede da igreja, ela procede dela mesma. Isto é, a razão por que nós recebemos a Escritura como palavra de Deus não é porque a igreja disse assim, mas porque ela tem evidência nela mesma de que ela é a palavra de Deus. As obras de Deus declaram que Ele é o Criador. Olhe para a criação e você vai ver que há um Criador. A sua palavra declara que Ele é quem fala. Então, o discernimento espiritual é necessário para a leitura da Escritura. Embora as pessoas não recomendem isso. É a voz de Deus, não de homens, que se ouve na Escritura. Podemos discernir, irmãos, né, um texto de um homem letrado para um outro iletrado, de alguém sábio para alguém que não tem sabedoria. Posso eu discernir? A palavra de Deus não tem características divinas. Ela é luz, ela é lâmpada. E a natureza da Escritura o que é se auto-revelar. Veja, a Escritura, ela se descobre, ela se colocou para ser descoberta e Deus nos chamou para adentrarmos o próprio texto e conhecermos a Ele. Há evidência suficiente na Escritura, né? Embora certamente a evidência subjetiva não pode ser senão pelo Espírito de Deus. O Espírito que testifica o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus e de que aquilo que estamos lendo é a própria palavra de Deus. Como é que um homem consegue discernir e o outro não? Somente pela obra do Espírito Santo. Eu tenho tudo isso, a palavra ela é a autoridade. Mas por que você confia e outro não? Qual é a lógica disso? Porque há uma obra interna do Espírito nos fazendo conhecer tais coisas. E aqui é onde as pessoas rejeitam, né? Achando que o protestantismo nega a ação do Espírito na igreja. Sem o Espírito de Deus, nós não podemos compreender a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus. É impossível para nós. Então, a autoridade da Escritura não vem da igreja, mas vem dela mesma. Como é que isso ocorre? Ela se dá pelo fato de que ela se descreve como lâmpada, como luz que ilumina o nosso caminho, mas também ela é aquela verdade que nós somos chamados a prescrutar, a analisar, a adentrar. Vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus. Nós somos chamados a isso. Há um caráter lógico de percepção didática, da necessidade de aprender o texto, de compreender as Escrituras. Eu preciso buscar. E como é que eu vou conseguir? Somente com as ferramentas da linguísticas? Não, pelo Espírito Santo. Sem o Espírito eu não posso compreendê-lo. O que vem da igreja não precisa dessa fé. É somente, se a igreja falar, é a verdade. Para eu crer na palavra, eu preciso da operação do Espírito Santo para que eu possa crer nela. Esse é um fundamento importante. Né? Uma vez que as pessoas são convencidas dentro do catolicismo romano que a igreja tem autoridade para estabelecer dogmas e tradições, né? É claro que não importa se está na Bíblia ou não, você vai confiar e crer nela. O que é que isso significa? O que ele chama de fé implícita. O que ele chama de fé implícita. O que é fé implícita? Não importa o que está sendo dito, se a igreja disse, eu preciso acreditar, eu preciso confiar na igreja. E nós somos, pelo outro lado, chamados a analisar as Escrituras. Veja, Paulo disse aos de Bereia que eles eram mais honrados do que os outros, porque eles pegavam o que era dito
por Paulo e analisavam isso à luz do que estava escrito. Eles analisavam as Escrituras, se batia o que estava sendo dito com a própria palavra de Deus. E aí a gente entra nesse tópico agora, que vai revelar esse caráter distintivo da Escritura em relação a qualquer outro texto e da própria igreja, irmãos. É a iluminação interna do Espírito de Deus, como que aquilo que é necessário para o conhecimento salvífico do homem, certo? Para que eu entenda aquilo que foi revelado na própria palavra de Deus. Como é que a gente pode provar isso? Primeiro, né? Vamos abrir Mateus capítulo 16, verso 17, irmãos. Mateus 16, verso 17. Mateus 16, verso 17, diz assim o texto. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ora, a Escritura, ela deixa claro isso, irmãos. Ela coloca isso como foi o próprio Espírito, né? Foi meu Pai quem tu revelou. Revelou o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele coloca o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 10 a 12, diz assim: carne e sangue não... Desculpa, Mateus fala, né? Carne e sangue não foi revelado, mas foi o próprio Pai quem te fez conhecer essas coisas. Lá em 1 Coríntios 2, 10 a 12 diz, né? Deus as revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas. As coisas, eu não posso conhecer a mente de Deus se não for pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 12, eu não posso conhecer o Espírito, as coisas de Deus, se não for pelo próprio Espírito de Deus. Entende? Então, não cabe aqui uma mera capacitação em hermenêutica, né? Eu preciso da obra do Espírito para compreender essa verdade. 1 Coríntios 2, verso 10 a 12 diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que nos foi dado gratuitamente. Se o Espírito de Deus, irmãos, se o Espírito de Deus, ele toma isso como a sua própria obra, veja, como obra, a obra dele em prescrutar e fazer conhecido. Como é que eu posso dizer que isso é meu, que é uma obra minha? Ou se é o poder da natureza, ou se nós somos capazes de fazer isso sozinhos? Não, é impossível. Eu preciso da iluminação do Espírito de Deus para conhecer a palavra de Deus. Então, é da natureza dessa palavra que tem por autoridade o fato de ter sido revelada por Deus, que eu preciso do Espírito de Deus para conhecer a verdade. Segunda coisa importante aqui, irmãos, há uma inabilidade no homem, não é? Por natureza, de conhecer as coisas salvíficas da parte de Deus. Há uma inabilidade no homem. Mesmo o texto de 1 Coríntios 2 que nós lemos, o verso 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode conceber, compreender as coisas de Deus. Não há como acontecer isso se não for pelo próprio Deus, né? É preciso discernimento do Espírito, né? E isso é claramente o que o texto diz. Veja o verso 15 do mesmo texto. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Os israelitas não tinham ajuda no deserto, irmãos, para adquirir conhecimento das coisas? O que eles tinham ali? Se você olhar, Deuteronômio 29, verso 4, veja lá, por favor, para mim, Deuteronômio 29, verso 4. O que faltava ali, né? Mas era interessante isso. Deuteronômio capítulo 29, versículo 4. Diz assim o texto. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O que faltava aqui, irmãos? Eles tinham tanta coisa eles viram, mas Deus não deu a eles um coração para entender. As coisas de Deus, a palavra de Deus, ela necessita da obra do próprio Deus para que eu possa compreendê-la, para que eu possa entendê-la. Então essa inabilidade natural mostra claramente que eu preciso da ajuda do Espírito, porque eu não posso compreender a palavra sem o próprio Deus. Outra coisa, irmãos, se não fosse pela iluminação espiritual, que nos concede esse entendimento salvífico das coisas de Deus, veja só, nós poderíamos dizer que os homens da literatura humana, os homens dos clássicos, eles teriam mais conhecimento salvífico das coisas desse mundo e da eternidade do que nós. Se não fosse a iluminação do Espírito nos dá esse entendimento, e se fosse apenas a capacidade humana, os homens cultos desse mundo saberiam tudo sobre Deus e nós estaríamos perdidos. E por que nós temos que amamos a Cristo? Foi o que aconteceu conosco. Porque nos foi dado a conhecer pelo Espírito o entendimento da própria verdade de Deus. Texto de 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim, palavra do apóstolo: onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja o verso 26 a 28 ainda. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você lembra do texto lá de Mateus, irmãos, em que Cristo Jesus, no capítulo 11, tem a revelação da obra da redenção, e ele diz assim, no verso 25 do capítulo 11, ele diz: eu te dou graças, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Que coisa interessante. Não é para mostrar, entende, irmãos, é para mostrar que a autoridade da Escritura não é um livro humano qualquer. Para conhecê-lo, Deus precisa me dar coração para conhecê-lo, mente para entendê-lo, senão eu não vou conseguir entendê-lo e conhecê-lo. Consequentemente, isso é a nossa destruição. E ainda outro ponto, os homens sem a iluminação salvífica do Espírito, irmãos, veja, eles são como tolos. Veja, os homens sem a iluminação salvífica do Espírito, eles estão tão distantes de obter o conhecimento suficiente das coisas reveladas na palavra de Deus, que eles são chamados assim, que eles são julgados como tolos na Escritura. É interessante que
o texto de 1 Coríntios 2,14, leio de novo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O homem que não tem esse conhecimento, isso é loucura. A doutrina de Cristo crucificado, irmãos, era para os judeus loucura. Eles tinham a lei e os profetas, mas eles tinham a pedra de tropeço. Era uma pedra de tropeço para eles. Os gregos, que exaltavam o conhecimento e a erudição humana, eram chamados de tolos. 1 Coríntios 1, 23. Em outro lugar, são chamados de loucos. Até mesmo os piedosos, irmãos, quando sem a influência do Espírito, não é? Eles são tratados assim. Eles são tratados como aqueles que não têm discernimento quando não têm a influência do Espírito de Deus. Você pega o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, veja como isso são argumentos que mostram categoricamente a impossibilidade de qualquer outra autoridade receber poder se não vier do próprio Deus. A igreja não tem essa autoridade, só a palavra de Deus tem essa autoridade, porque procede do próprio Deus. Lucas 24, 11, diz assim o texto sagrado. Lucas 24, 11. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Quem são, veja, irmãos? Verso 10, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um como delírio, e não acreditavam nelas. Ora, sem o coração dado por Deus, até esses homens não conseguiram discernir o que acabara de acontecer. A doutrina da ressurreição de Cristo parecia aos discípulos, irmãos, como uma história da carochinha. Para muita gente foi assim. Para aqueles que estão destituídos do Espírito de Deus, são cegos, incapazes de compreender. Capítulo 4, verso 4, 2 Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Outro argumento importante nessa direção, para você entender que é a palavra de Deus, ela é autoridade, porque ela declara isso, porque ninguém vai conhecer ela, nem a doutrina dela, se o Espírito que revelou a palavra não lhe abriu o entendimento. Veja lá, irmãos, o Senhor promete seu Espírito, não é, para os homens. Para quê? Para que eles possam conhecer as verdades salvíficas de Deus. Para que eles possam conhecer. Só lembrar do texto. É necessário que eu vá, diz o Senhor Jesus, que quando eu for, o Espírito virá, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Eu só vou acreditar por causa da obra do Espírito Santo. Quer ver outra coisa, irmãos? A oração dos santos, pedindo iluminação, prova a necessidade. Lembra do Salmo 119, 18, Davi dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos ver dois textos do Novo Testamento ainda. Efésios, capítulo 1, por favor, verso 17 e 18. Efésios 1, verso 17 e 18. Efésios 1 diz assim o texto: para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja, ele pede a Deus que o próprio Deus, irmãos, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e entendimento. O texto de Gálatas, no capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo ainda diz assim, 1:9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Como pode isso, irmão? Desculpa, eu falei Gálatas, né? Colossenses, é um capítulo, é o livro posterior. Colossenses 1:9, eu falei Gálatas. Colossenses 1:9 diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual. Eu oro para que vocês tenham todo o entendimento. Deixa eu encerrar, lendo com vocês apenas um texto do Evangelho de João, capítulo 6, verso 45. Esse texto é um texto riquíssimo, né? Da exploração, pode ser muito explorado, mas aqui João 6, 45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem de mim. Veja, e serão todos o quê? Ensinados por quem? De Deus ou por Deus. Todo homem, irmãos, que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Todo homem. Veja a sequência, porque todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Como é que alguém vem a Cristo, irmãos? Crendo salvificamente nele, ele é o Redentor. Há uma promessa, né? Todo eleito pela fé vai ser salvo. Mas como é que eu vou ser salvo? Porque eu vou ser ensinado por Deus. Como é isso? Pelo Espírito. Não é apenas revelação externa, irmãos, mas o Espírito nos iluminará a mente para conhecermos a vontade de Deus. Nenhuma outra literatura, nenhum outro conhecimento tem a revelação e a interpretação dada pelo mesmo autor. A palavra de Deus, o desvelar dessa verdade ao coração do homem, no coração do homem, também procede de Deus. Por isso, a igreja não é a fonte da autoridade da Escritura. A Escritura é a fonte da autoridade da igreja. A igreja está posta sobre a Escritura. Porque nenhuma outra verdade, se não essa é revelada na palavra de Deus, operada pelo Espírito de Deus, é capaz de salvar o homem e dar esperança a ele. Só apenas essa palavra que está registrada nas Sagradas Escrituras. Certo? E aqui nós encerramos esse tópico sobre a doutrina das Escrituras, né? Nós vamos falar ainda sobre ela um pouco mais, sobre a questão, outros termos, outras características da Bíblia, mas sobre esse assunto em particular, encerramos, que começamos já 3 semanas, né? Hoje nós concluímos sobre a origem divina das Sagradas Escrituras. A origem divina das Sagradas Escrituras, ok? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? 5 minutinhos. Se você tiver, pode fazer agora, que já passou 4 minutos do meio-dia.
Se tiver alguma pergunta, faça agora o cálice para sempre.